Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Indy Medrado e hoje, no quadro Falando de Deus, vamos ter uma ministração do pastor Arthur na Igreja Evangélica em Rio Pequeno. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Se você já se inscreveu, ativa o sininho de notificação e faz um ACC. Assiste, curte e compartilha. Coloca suas mãos para cá, meu querido. Vamos orar pela vida do nosso pastor. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, que nessa noite, Senhor, nós te louvamos e nós glorificamos o teu nome, Senhor. Aqui está teu filho, Pai, o teu servo, a qual o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa usar ele, Pai, tremendo, Pai, na tua palavra, com a tua graça, com o teu espírito. Que ele seja, Senhor, um instrumento nas tuas mãos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse é o meu careca predileto. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, porque Deus se faz presente nesse lugar. Confessar uma coisa para vocês: a minha esposa foi a ovelha que mais me deu trabalho. Olha que não foi fácil, viu? Mas glorifico o nome de Deus, porque hoje ela é mais crente do que eu. Em casa o dia inteiro louvando a Deus, e isso é muito bom. Eu posso descansar um pouco, mas que nada, a gente vai descansar, lá vem a guerra de novo, né? Lá vem batalha, isso faz parte das nossas vidas, não é verdade? Mas eu agradeço a Deus, ao pastor Wagner, aos irmãos, ao meu amado amigo Domingos, a Valéria, pelo convite de estarmos aqui novamente com os irmãos, podendo aqui adorar a Deus. É um privilégio estar nesse lugar, é uma honra, é uma grande responsabilidade. Peço a Deus, né, que me use como instrumento das tuas mãos para trazer ao seu coração aquilo que você veio buscar esta noite na casa de Deus. Quando eu recebi o convite, foi passado qual seria a palavra tema, e a palavra tema, né, da festividade de 38 anos da Igreja Evangélica em Rio Pequeno, trata de quando o apóstolo Pedro se dirigia aos crentes da igreja primitiva e diz, lá em 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lendo apenas esses versículos, temos aqui uma grande direção de que nós, seguidores de Cristo, devemos fazer, que é crescer na graça e crescer no conhecimento. Esse é o ensinamento que Pedro trazia à igreja primitiva. Aqui o apóstolo faz um grande alerta quando ele busca incessantemente essas duas partes do ensinamento cristão, que é a graça e o conhecimento. Há 38 anos atrás, nessa igreja, Deus colocou no coração de um homem, não sei se foi um ou dois homens, mas Deus colocou no coração de um homem em abrir esse ministério. E através da graça e do conhecimento dado por Deus, este homem foi usado para iniciar essa obra. Provavelmente, essa obra tenha se iniciado em uma garagem, eu não sei onde ela se iniciou, ou quem sabe no cômodo de um lar, numa residência, mas com certeza ela primeiro nasceu no coração do homem, porque Deus assim o quis. Deus colocou os sonhos na vida desses homens, desse homem, de uma grande obra. Provavelmente os primeiros cultos vinham poucas pessoas, mas isso não impediu deles continuarem. Provavelmente muitos foram as dificuldades financeiras, desânimos, decepções, lutas. Provavelmente uma ou mais vezes teve-se o desejo de parar, de fugir, de se esconder numa caverna, quem sabe. Mas Deus vinha trazendo o renovo, o alimento a qual eles precisavam para continuar com essa obra. E com toda certeza, se estamos aqui no 38º ano desse capítulo, desse livro escrito por Deus, que começou com um sonho de Deus colocado no coração do homem, uma promessa, e que a promessa viria assim com muitas lutas, nós podemos ter toda certeza que esses homens foram mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos sim uma promessa de Deus, para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se estamos aqui hoje,
festejando 38 anos de aniversário, é porque esses homens nunca desistiram diante do deserto. E eu tenho certeza que o deserto foi longo, e acho ainda que não terminou. Porque o deserto na vida do crente nunca termina. Porque Deus nos deu e deu a esses homens graça e conhecimento para que eles continuassem a sonhar. E Pedro fala nesse capítulo os bons motivos para buscarmos crescer na graça e no conhecimento. Por quê? Porque sem graça não teremos discernimento espiritual. E sem conhecimento não teremos discernimento do certo e do errado. E a graça é a concessão de bondade a alguém que não tem direito. Exemplo, nós não temos direito à vida eterna, mas Deus, através do seu Filho Jesus, nos concedeu. Isso é graça. Isso é graça que Deus nos deu. É algo que nós recebemos independente de merecermos. E Deus vive nos dando coisas independente de nós merecermos. Tudo em nossa vida é graça do Senhor. Do ar que respiramos, do alimento que comemos, da roupa que vestimos. Tudo vem da parte do Senhor. E Pedro nos adverte na palavra para que venhamos crescer nas coisas espirituais, na graça e no conhecimento, na intimidade com Deus e com o Espírito Santo, de buscarmos os dons de Deus, os dons espirituais, que é uma graça divina, e pela graça somos salvos e perdoados de todos os pecados. Crescer na graça é simplesmente se aproximar da cruz. E é isso que Deus quer para nossas vidas, que nós nos aproximemos da cruz. Quem tem filho sabe do que é necessário para que ele cresça, que ele seja um grande homem, uma grande mulher de sucesso. Você passa para ele seus conhecimentos, seus ensinamentos, orientações, corrige quando necessário. Aí você orienta que ele tem que estudar, pegar no pé, porque às vezes não quer estudar, que tem que cursar uma boa escola, uma boa faculdade, se ele que desejar, almejar uma boa profissão e ser uma profissão de sucesso. Isso é o que nós passamos para os nossos filhos. E Deus faz a mesma coisa para nossas vidas, porque nós somos filhos. Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento, então Ele vai nos tratar, vai nos ensinar, e Ele vai nos mandar para a faculdade dEle. E qual que é a faculdade de Deus? O deserto. Esta é a faculdade de Deus sobre nossas vidas. Porque para você ganhar intimidade com Deus, para você entrar na presença de Deus, para você aprender a viver os milagres de Deus, você vai ter que passar pelos desertos de Deus. Porque é no deserto que Deus vai nos lapidar, como minha esposa falou, do oleiro, que o vaso quebra, ele faz um vaso novo, e o vaso quebra, ele faz um vaso novo. Assim nós somos nas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. Porque é no deserto que Deus opera, é no deserto que o milagre acontece, é no deserto que o sobrenatural de Deus vem sobre nossas vidas. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil passar pelo deserto. Mas se nós buscarmos na palavra, nós vamos ver que tudo aconteceu no deserto. O povo de Deus caminhou por 40 anos, aonde? Na praia? Não, no deserto. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério aonde? No deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para um monte para ser tentado. E aonde foi isso? Foi no Monte Verde? Não, foi no monte que era no deserto. O Senhor falou com Moisés aonde? Embaixo de um coqueiro? Não, no deserto. E o melhor de tudo, em Salmo 107, 34, diz assim: converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Então é preciso estar no deserto para você ver o milagre de Deus, para você ver a água brotar e a sua vida ser abençoada. Então o que Deus nos ensina? Não murmure, não reclame por estar no deserto, mas glorifique ao nome do Senhor, porque é no deserto que as coisas vão acontecer em suas vidas. E o deserto nos marca. A minha vida foi marcada muito fortemente no deserto, nas lágrimas, na falta de esperança, na fraqueza, no desespero. E eu tenho certeza que na sua vida não é diferente. Não é diferente. Mas foi nesse deserto que Deus me deu conhecimento, me deu graça e conhecimento, de poder conhecer um pouco, muito pouco ainda, da sua palavra, do seu poder, da sua misericórdia.
Eu pergunto, você sonha? Eu sonho. E tenho vários sonhos. E o sonhar é bom. Principalmente quando você sonha os sonhos de Deus. Porque Deus nos revela muitas coisas através de sonhos. E quais são os seus sonhos? Eu queria falar com vocês essa noite de um sonhador chamado José. A palavra nos revela que José tinha 17 anos quando Deus começou a trabalhar na vida dele, quando ele sonhou. Ele era o 11º filho de Jacó, tinha 10 irmãos. E a bibliografia de José é a mais extensa da Bíblia. Ela vai do capítulo 37 de Gênesis ao capítulo 50. E é uma história cheia de aventuras, de acontecimentos, milagres, graça e operar de Deus. Tanto é que virou filme, para alguém muito especial para Deus. José era essa pessoa muito especial para Deus. Eu quero que você vire para o teu irmão e diga para ele, você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. E eu convido aos irmãos a abrirem suas Bíblias em Gênesis 37, a partir do versículo 1. Nós não vamos ler de 37 a 50, fique tranquilo. Já disse que até meia-noite ainda é tempo de pregar. Vamos ler uma parte da Bíblia só, da história de José. Versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. José era meio fofoqueiro. Ora, Israel gostava mais de José, Israel aqui é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes se ajuntaram ao redor do meu, e curvaram-se diante dele, e se curvaram diante dele, que era José. Só até aqui. Pode se sentar, igreja. Depois desse sonho, José teve outro sonho que fala a respeito, do sol, da lua e das 11 estrelas, que também reverenciaram sua presença. Deus já estava mostrando a José o que viria a acontecer na vida dele, do que Deus estava preparando. José era um sonhador, e Deus estava iniciando um processo de preparo na vida do seu filho, na vida de José. Ele começou muito cedo, o caminhar com Deus, as experiências com Deus. E durante a leitura nós vamos entender que em tudo que aconteceu com José, Deus estava no controle. Em tudo que acontece na sua vida, Deus está no controle. Porque a mão de Deus estava sobre a vida de José, e a mão de Deus está sobre nossa vida. Vira para o teu irmão e diga para ele, Deus está no controle. Em tudo e qualquer situação que atravessarmos, você vai perceber que essa situação nada mais é, nada menos é, do que uma preparação de Deus para a sua vida, para que você alcance um patamar maior e mais elevado na sua intimidade com Deus. Devemos entender, mesmo que achemos difícil de entender, que Deus tem um propósito para tudo que acontece em nossas vidas. E mesmo quando Deus está em silêncio ou invisível, Ele está no controle de tudo que acontece na sua vida. Vemos nessa leitura, que foi lida agora, que até o pai de José, o Jacó, ficou intrigado com o seu sonho. Ele achou até que José, a Bíblia não diz isso, mas dá a entender que estava extrapolando naquilo que ele estava passando para os irmãos, para a família, que até o pai reverenciaria a José.
Mas era Deus que já estava tratando a vida de José, e José começou a sua luta no momento que ele compartilha com os irmãos aquele seu sonho. Quando temos um sonho, de um projeto, de um desejo, uma conquista, é normal queremos compartilhar para, em troca, suscitarmos o apoio ou a celebração de alguém ou de algumas pessoas. A gente quer ter apoio, alegria. Mas no caso de José, o que aconteceu? Ele provocou na vida dele um deserto, ao contar aos irmãos, porque ele provocou ódio dos irmãos sobre a vida deles. Não sei se foi a maneira, quando ele colocou, não sei se a maneira diferente poderia mudar a história dele, mas o que eu sei era que Deus estava no controle de todas as coisas. E a partir desse momento, José começa a frequentar a faculdade de Deus, com direito à pós-graduação, a MBA. E nós vamos falar um pouquinho da faculdade de Deus, e a faculdade que Deus coloca em nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês vão ver muita singularidade nas passagens de José, do que passou na vida dele, na sua vida, porque eu vejo muito na minha vida. No primeiro ano da faculdade de José, a matéria principal foi fundo do poço. Diz a palavra que Jacó manda José visitar seus irmãos, que estavam a apacentar o rebanho. O José trazia as notícias para o pai do que os irmãos aprontavam, porque era o pai que assim pedia para ele. Era fofoqueiro. Os irmãos já estavam com ódio de José, pelos sonhos que ele já tinha contado e proferido a eles, por ser predileto do pai, por ser queridinho de Deus, porque nós todos somos queridinhos de Jesus. E José provocou, através desses sonhos, ódio no coração dos irmãos. Eles já odiavam a ele, passaram a odiar mais ainda. Olha o que um sentimento ruim pode causar, da inveja e da falta de Deus provoca na vida do homem. Mas a palavra de Deus diz que José vai de encontro aos irmãos, e os irmãos olham para ele e desejam matá-lo. O desejo dos irmãos era matar a José. Mas um dos irmãos, tocado por Deus, diz, não, o irmão Rubem, ele diz, não vamos matá-lo, e jogam José ao fundo do poço. E no fundo do poço, aí nós começamos a viajar no nosso pensamento, e queremos entender como foi essa situação na vida de José. Provavelmente na escuridão, provavelmente o medo pode ter dominado a vida dele, quem sabe faltou a fé, as esperanças de um sonho acabaram-se, mas ali foi lançado ao fundo do poço. E diz que os irmãos lançaram José ao fundo do poço e foram fazer uma refeição. Não havia amor nenhum dos irmãos por José. Eles estavam com o coração totalmente duro. Desejavam o pior para o irmão. E Satanás é perito em tentar acabar com nossos sonhos e com as promessas de Deus sobre nossas vidas. Mas é Deus que está no controle. O mundo, o pecado, nos joga no fundo do poço e tenta minar nossa fé, a nossa esperança, e tenta enterrar os nossos sonhos. E quando achamos que vai melhorar, aí vem uma outra luta. Diz que no segundo ano de estudo de José, na faculdade de Deus, a matéria foi escravidão. Vinha passando uma caravana de ismaelitas e Midian, e os irmãos de José resolvem tirar José do poço para fazer uma festa com ele? Não. Será que ele ficou feliz? Olha, meus irmãos fizeram uma brincadeira comigo? Não. Para entregá-lo como escravo que ia ser levado para a terra do Egito. E José é vendido pelos irmãos, pelo seu sangue, pela sua própria família, como escravo, para ser levado a uma terra distante e desconhecida. Presta atenção, irmão. Muitas vezes as nossas lutas, ela começa dentro da nossa própria casa, no nosso sangue. E nós temos que orar muito, jejuar muito, para Deus nos tirar desse deserto, e Deus reverter essa história. E não foi diferente na vida de José. E ele é levado então como escravo à terra do Egito, e lá como um pequeno objeto, um homem na prateleira, humilhado, sendo ofertado como se fosse um objeto qualquer. Ele é adquirido
por Potifar, que era o oficial de Faraó, capitão da guarda de Faraó. E ele foi comprado para ser escravo. É isso que Deus queria para José? É isso que Deus quer para nossas vidas, que sejamos escravos? É claro que não. Deus quer o melhor para nossas vidas, mas o trabalhar de Deus, às vezes nós não entendemos. Deus quer de tudo do melhor, só que Ele precisa nos moldar, Ele precisa nos preparar. Nós temos que ficar casco duro, para podermos enfrentar aquilo que temos pela frente e receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para nós. Porque senão a gente vai perder a nossa bênção e vai cair pelos dedos. Por isso Deus nos prepara. Então, seja qual for a sua luta, o seu deserto, não murmure, não reclame, não questione. Deus é soberano no que faz e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas. E José foi levado para a casa de Potifar. Como o quê? Como convidado? Como lorde? Não, como escravo. Escravo nós passamos muitas vezes nas nossas vidas, escravo de nossas preocupações, escravo das nossas enfermidades, escravo da falta de esperança, escravo de uma vida sem sonhos. Semelhante a José, só que um outro tipo de escravidão. E a palavra mostra que José não ficou reclamando nem murmurando, mas em tudo que ele fazia segundo a vontade de Deus. Então, seja qual for a sua luta, faça segundo a vontade de Deus, porque será o melhor. Há um propósito de Deus ao fim dessa luta. A maneira que José enfrentou a luta fez toda a diferença, porque a palavra diz que Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Irmão, seja qual for a situação que você esteja, e o local que você esteja, seja numa terra de ímpio, seja no deserto, você tem que fazer a diferença, e as pessoas precisam ver em você o brilho de Deus, o brilho de Jesus. E Potifar viu que José era diferente, e aí Potifar passa para José o comando de toda a sua casa, passa para o José, para que ele pudesse tomar conta de toda a sua casa. A responsabilidade era de José. Opa, as coisas estão melhorando. Opa, Deus me viu. Vou sair dessa situação de escravidão e vou começar a ter uma vida melhor. Aí veio o terceiro ano da faculdade de José. A armadilha. Vivemos fugindo de armadilhas. E olha que Satanás é astuto. E quando José estava começando a sonhar novamente com dias melhores, vem lá e ele trama uma armadilha. Diz a palavra que José era um homem formoso, um homem bonito, assim como Domingos. Oh, glória! Era um homem bonito, um homem formoso. E lá Satanás sopra no ouvido da esposa de Potifar. Obrigado, irmão. Amém. Sopra no ouvido na esposa de Potifar um desejo, o desejo de possuir a José. Diz a palavra que ela disse para ele: José, venha, deite-se comigo. Mulher safada, né? Venha, deite-se comigo. Cuidado, irmão, não abra a guarda, porque a Satanás vai estar sempre tramando uma armadilha para nossas vidas, para tentar nos tirar da presença de Deus. E o que José faz? Temente a Deus, ele se recusa ao assédio daquela mulher, e Satanás não desiste facilmente. Num dado momento, José estava sozinho na casa de Potifar, e a safada estava lá, e ela chega para José, lá no versículo 12 do capítulo 39 de Gênesis, diz que ela o agarrou pelo manto, e voltou novamente a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. José fugiu e deixou para trás o seu manto. Aí começou a artimanha, a armadilha de Satanás, porque a mulher de Potifar fala para o marido uma história totalmente invertida, que não era verdade. E é claro que Satanás, pai da mentira, é perito em inverter as coisas. E Satanás faz tudo para nos frustrar os sonhos e para tentar nos destruir. E lá, José, devido a essa situação,
em que Potifar acreditou na voz da sua mulher, muito embora ele gostasse de José, acreditou na voz dessa mulher, joga José para o 4º ano da sua faculdade, com a matéria a prisão. E José, administrador da casa de Potifar, é lançado à prisão. O que José faz? Falou, ficou bravo, chutou o cachorro, disse: sou um azarado mesmo, todo mundo me odeia, todo mundo é contra mim, o mundo me odeia, o pastor não fala comigo, o pastor não sonha comigo. Sempre sobe o pastor também, né? O pastor não sonha comigo. Deixa eu fazer um parênteses aqui, irmão. Se o pastor não sonha com você, você levanta as tuas mãos para o alto e agradeça a Deus. Porque se ele sonhar com você, ou ele está sonhando porque Deus está revelando alguma maracutaia tua, ou ele vai estar dizendo para você assim: olha, eu sonhei que eu estava na prova e você estava comigo. Eu já virei para o meu pastor e falei para ele: pastor Júnior, você está proibido de sonhar comigo, porque toda vez que você sonha, você está numa fria, está correndo, perseguido, aí você vem falar que eu estou com você. O sonho é teu, não é meu. Então você sonha o teu sonho, você dentro dele, e me tira fora dessa. Mas, voltando à palavra, José, na prisão, passou por uma situação, novamente, de frustração e desespero. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus fechou os seus olhos para mim, virou o seu rosto de mim? Eu estou agora na pior das situações, na prisão. Mas Deus nunca se esquece das suas promessas, porque Deus sempre estará no controle. E a palavra de Deus nos diz que José estava na prisão, e Deus toca no coração do carcereiro, e ele, ganha a simpatia de José, com José, porque Deus estava no controle. Então, na prisão, José continuou a fazer tudo o que era agradável a Deus, mesmo que seja uma situação tão difícil como esta, seja qual for a sua situação, que você esteja passando, glorifica o nome de Deus, e faça segundo a vontade de Deus, porque Deus vai, mesmo numa situação difícil, colocar no coração dessas pessoas, para que elas possam ser boas com você. E disse a palavra de Deus, que na prisão, José estava, e aí ele vai ser lançado agora ao seu 5º ano de faculdade, dons de Deus. Nesse momento, diz que foi para a prisão 2 oficiais da corte de Faraó. Diz que na palavra lá em Gênesis 42, que Faraó irou-se com 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. Coincidência? Claro que não existe coincidência nas nossas vidas. O que existe é a vontade de Deus. E Deus colocou aqueles 2 homens na mesma prisão de José, porque Deus tinha um propósito para aquilo. Deus tinha um operar para acontecer na vida de José, uma promessa sobre a vida deles. E que aconteceu que José ficou responsável por aqueles 2 oficiais da casa de Faraó, presos, o copeiro e o padeiro. E diz a palavra que em dado momento, os 2 sonham na mesma noite, cada um com a sua própria interpretação. Pois vocês leem lá em Gênesis 45. Lembra-se da primeira leitura em Gênesis 37, 2, José tinha 17 anos e vinha sendo tratado por Deus. Deus estava capacitando José na graça e no conhecimento, dando a ele dons espirituais. Aí José fica sabendo dos sonhos do padeiro e do copeiro. E o que o José faz? Sai correndo? Chuta o cachorro de novo? Não, ele vai exercer o dom que Deus lhe concedeu, que é de interpretar os sonhos. Então, meu irmão, o dom que Deus te deu não é para você colocar embaixo da cama, não, e nem para enterrar, é para você usar na obra de Deus, seja qual for a situação que você esteja, porque Deus vai te honrar. E José não fez diferente, ele foi interpretar o sonho daqueles 2 homens, porque Deus era com José, e Deus era temente, e José era temente a Deus.
E ele vinha sendo moldado por Deus na graça e no conhecimento. E diz a palavra que os dois tiveram um sonho. O copeiro conta a palavra que ele teve um sonho, né, e José interpretou que em 3 dias o faraó iria exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. Em contrapartida, o padeiro se lascou, né? Porque o sonho dele, que em 3 dias ele ia ser decapitado e pendurado numa árvore, e as aves do céu comeriam a sua carne. E tudo aconteceu exatamente como José havia falado, porque Deus usou a vida de José, porque Deus havia lhe dado essa capacidade, esse sonho, porque Deus havia sido preparado a José durante todo esse tempo. E o copeiro saiu da prisão, com a sua posição restaurada. O que ele fez? Correu para Faraó e contar sobre José. Não, o copeiro simplesmente se esqueceu de José. Começou a tocar a sua vida e nem se lembrou de José, do que ele vinha feito para a vida dele, da interpretação do sonho. É diferente o que acontece hoje. Por isso que a gente fala, assim como um pastor na casa de Deus, que nós temos que olhar para a cruz, não para o homem, porque o homem nos decepciona. Você é um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida, mas não espera nada em troca, não, porque os homens esquecem, mas Deus jamais esquece, porque Deus está no controle. Aí vem o faraó e tem os seus sonhos, os sonhos das vacas e das espigas, que todos já conhecem. E no reino de Faraó não havia ninguém capaz de interpretar os sonhos. É claro que não, Deus não iria permitir isso, porque Deus queria usar o seu servo para que fosse interpretado aqueles sonhos. Deus quer nos usar, Deus não quer usar o ímpio, é a nós que Deus quer usar. E Deus vai nos colocar em situações e em locais para nos usar. Deixa eu dar um breve testemunho de um acontecimento na minha vida. Eu sou empresário e cuido da área comercial. E quando a Controlar ainda existia, era uma potência. E havia um diretor que passou a enfrentar uma doença e ele começou a ficar paralisado do corpo. As pernas, depois, aí veio a parte dos braços, e até o escritório dele foi adaptado para essa situação que ele estava começando a enfrentar. E eu estava, né, orando a Deus, e Deus começou a falar comigo, vai lá. Eu falei, vou lá fazer o quê? Vai lá, vai lá, vai lá. Ele falou, pô, é difícil marcar um horário com ele. Ele não vai, não tenho nenhum assunto para falar. Eu vou falar o quê para ele? Estou indo aí porque Deus mandou, o cara é ímpio. O que eu faço? Ele falou, vai lá. Aí liguei para a secretária dele, falei, eu queria falar com o fulano, vou preservar o nome dele, queria falar com o fulano, será que é possível marcar uma reunião com ele? Aí eu falei, senhor Arthur, eu vou ver com ele e te retorno. Ela retornou, falou assim, ele pode te atender tal dia. Nem perguntou o que seria o assunto. Falei, amém. Aí eu falei, senhor, esse homem é um homem ocupado, a sala dele entra e sai pessoas toda hora. Se é tu mesmo, que no momento que eu estiver com ele, nós não sejamos interrompidos. Eu cheguei na empresa, aguardei meu horário, entrei na sala dele, a secretária fechou a porta, ela trouxe água, café. Aí eu falei, fulano, eu estou vindo aqui porque Deus me mandou aqui para lhe trazer algo. E eu entreguei para ele aquilo que Deus mandou, exatamente como Deus mandou. E o tempo que eu fiquei com ele, aproximadamente 1 hora, o telefone não tocou, a porta não se abriu e ninguém veio interromper. Aquele homem chorava, mesmo ele sendo um homem que não tinha experiência com Deus, mas Deus tinha um tratar com ele. Naquele instante ele confessou a Cristo, naquele instante a vida dele passou a ser responsabilidade de Cristo. O que teria acontecido se eu não tivesse ouvido a voz de Deus? Então, meu irmão, quando Deus falar, obedeça a voz de Deus. E diz a palavra que Faraó tem um sonho. Aí Deus vem e toca no coração do copeiro. Olha, seguinte, meu caro, você lembra de José, que interpretou seus sonhos, lembra deles? Vai lá e fala para Faraó. E diz assim, que ele foi e falou para Faraó o que havia acontecido na prisão. O copeiro diz a Faraó tudo o que aconteceu na prisão, dos sonhos que ele teve, que o padeiro teve, de que foram interpretados, e tudo aconteceu como ele havia falado. Então o Faraó faz o quê? Manda que traga José, e levam José até o palácio de Faraó. E lá José ouve os sonhos de Faraó.
e ele interpreta os sonhos de Faraó. Uma pausa aqui, reflita comigo, irmão. José era um estranho para Faraó, era um estranho, um hebreu. José interpreta uns sonhos e que aos olhos do ímpio poderia acontecer ou não acontecer, porque ainda não tinha acontecido. Ele não tinha obrigação de acreditar na interpretação de Faraó, não tinha obrigação de aceitar a interpretação de José, perdão. Mas naquele momento estava tudo bem na terra do Egito, não tinha nada acontecendo ainda. A seca, a falta de alimento não tinha acontecido ainda. O palácio estava bem abastecido, provavelmente estava todo mundo feliz. Então, por que motivo Faraó ouviria José, se não fosse Deus tocando no coração de Faraó? Deus controla tudo, porque está tudo no controle do Senhor. Ele toca no coração do ímpio para abençoar o justo. Olha o que diz lá em Gênesis 41, 39. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Faraó reconheceu Deus na vida de José. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo, das pessoas que nós convivemos, que há Deus em nossas vidas. E o Faraó reconhece, numa terra onde os egípcios adoravam animais, adoravam estátuas, adoravam outros deuses, ele reconhece que havia um Deus na vida de José. Ele fala na palavra lá, que não há ninguém tão criterioso e sábio. Qual que é a palavra tema da campanha de aniversário da igreja? Antes, crescei na graça e conhecimento. Graça, criterioso, honesto, seguro, conhecimento, sábio. As palavras se entrelaçam. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é para ensinar nossas vidas. José precisou passar por tudo isso para crescer na graça e conhecimento de Deus. José precisou passar por 13 anos de deserto para aprender a ter intimidade com Deus. Numa terra de idólatras, numa terra que adoravam outros deuses, ele nunca deixou de adorar a Deus verdadeiramente. Nunca deixou de transparecer que ele era um verdadeiro cristão. Nós nunca devemos deixar que o mundo nos veja como cristãos. Nós somos cristãos. E principalmente no deserto, o homem pôde perceber que havia Deus na vida de José. Nós somos o sal da terra para salgar. Nós somos a luz do mundo para iluminar. Então salgue e ilumine aonde quer que você coloque a planta do teu pé. E creia que Deus está no controle. Gênesis 41, 39 a 44 diz assim, presta atenção na palavra. Disse, pois, Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Não enterre teus dons, irmãos. Deus nos leva a lugares difíceis para poder nos usar, porque no fácil é tranquilo. Vai no deserto, é lá que Deus quer operar o milagre, é lá que você vai ver o mar se abrir, é lá que a fornalha vai arder e você não vai sair queimado. Versículo 40, você terá o comando de meu palácio, de todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao trono serei maior que você. 41, e Faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Deus sempre vai nos surpreender nas suas bênçãos, sempre serão maiores do que nós esperamos. Deus sempre entrega mais do que nós pedimos, porque Ele é Deus, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, e Ele faz do jeito que lhe apraz. Então não espera que Deus vai te entregar o pequeno, migalha. Deus vai te entregar o melhor, porque nós somos convidados todos os dias a sentar na mesa do rei, a cear com o rei, e nós somos servos chamados de filhos. Aí diz lá no 42, em seguida Faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José, mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Deus faz aliança conosco, que ninguém, nem o mundo, nem o inferno pode romper ou pode quebrar. A aliança de Deus é eterna, ela vem para selar a promessa de Deus sobre nossas vidas.
43, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente dos arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Não temam o levante do inferno, irmão, porque Deus coloca os seus anjos à nossa frente gritando: abram caminho, eis o meu servo que está passando. Oh, glória, aleluia! E disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em toda a terra do Egito. Diz Deus para nossas vidas: eu sou o teu Deus, eu estou no controle da tua vida, e onde eu colocar a minha mão, o teu pé, eu te abençoarei, aleluia! Onde tu colocar a tua mão e o teu pé será abençoado, glória a Deus. Para poder encerrar, eu quero contar um testemunho da minha vida, e porque eu amo essa passagem de José. Há 26 anos atrás, eu era gerente de banco, confiava em homens, não tinha Deus em primeiro lugar. Fui enganado por um cliente, envolvido num golpe, demitido por justa causa, processado pela Justiça Civil, pela Justiça Criminal Civil e pela Justiça Criminal Federal. Acusações: conluio, crime de colarinho branco, bens arrestados, contas bloqueadas. Fui lançado no fundo do poço, parei de sonhar, desejei a morte, não via mais esperança na minha situação. Fui entregue como um escravo do medo que me tirava o meu sono, escravo da solidão, escravo da depressão. Uma armadilha colocada em meu caminho para mudar a minha história, para me levar à total derrota, para destruir a minha vida, para acabar com qualquer esperança que eu podia ter. Fui lançado em uma prisão, a prisão da minha mente, a prisão do desespero, na prisão da falta de esperança. Todos se afastaram de mim e de todos eu me afastei, e já não tinha mais lágrimas para chorar. Mas Deus tinha algo comigo. Minha luta era contra um banco e o maior escritório de advocacia da América do Sul. Trabalhei em tudo que eu podia fazer sem registro, vender material de construção, porta a porta, para tentar um sustento. Em 99, eu conheci a minha esposa, e a primeira coisa que eu disse para ela foi: eu não tenho nada, meu nome está sujo, estou sendo processado pela justiça, não tenho crédito, mas acho que Deus tem algo comigo. E ela falou: eu vou entrar nesse barco com você. Se arrependimento matasse, né? Uns meses depois, fui chamado a uma entrevista. Eu já não tinha emprego há 3 anos e meio. Eu morava em Interlagos, numa casa emprestada, com tudo emprestado, móveis, tudo. Porque tudo que eu tinha foi arrestado pela justiça. Antes eu morava em Alphaville, numa casa de 350 metros, 750 metros de terreno, com piscina, com todo luxo e conforto. Era arrogante e orgulhoso. Deus me colocou no pó, lá no pó mesmo. E nessa entrevista, sem esperança nenhuma, lá na rodovia Fernão Dias, longe para Dedéu, em Guarulhos, fui sem nenhuma esperança, porque ninguém me aprovava, porque eu fui demitido por justa causa. E tinha processo criminal. E passei por entrevista, uma empresa que os donos dela eram ex-policiais. E na entrevista, tinham 50 pessoas, eu fui o aprovado e escolhido. Passei vendedor, ganhando R$ 1.100 por mês, mais comissão. Falei: é um começo, que Deus abriu a porta para mim. Eu entrei e falei: vou fazer o melhor que eu puder, para Deus, não para homens. E lá eu caí na graça do presidente daquela companhia, e comecei a galgar novas funções, mesmo com o nome cheio de problema. Passado um ano lá, eu falei: eu preciso contar para ele, porque eu não quero que ele saiba de outra forma desses problemas que eu tenho. E eu fui e contei para ele, e ele falou: me surpreende, porque nós somos uma empresa que nós sabemos a vida de todo mundo. Como é que você entrou aqui e nós não vimos isso? Foi Deus. Aí ele falou: olha, eu gosto de você e gosto do seu trabalho, toca à frente do teu trabalho. Aí eu continuei a trabalhar, continuei a fazer aquilo segundo a vontade de Deus, mas os meus processos ainda continuavam a acontecer. Passado 9 anos,
eu já era gerente na empresa, nós estávamos saindo de férias, o presidente ligou para mim, eu estava no shopping com a minha esposa, a hora que eu vi que era ele, eu estava tirando dinheiro do caixa eletrônico para a gente viajar, eu até tirei o cartão, falei, não vou tirar mais, né, que vai acontecer alguma coisa. Ele falou, estou te ligando porque eu estou te promovendo para diretor. Na hora eu não sei, minha avó assumiu, eu agradeci a ele e glorifiquei o nome de Deus. Mas eu tenho um processo na justiça. Os processos ainda não acabaram. Aí vinha profetas falar comigo, eu chorava quase todos os dias no meu carro era cheio de água o chão dele, tanto que eu chorava. E pedindo para Deus, isso nunca vai acabar. E Deus mandava homens e mulheres falar, olha, Deus vai te dar vitória. Olha, eu estou vendo aqui Deus escrevendo a sua história e você tendo a vitória, e Deus está dando vitória em todos esses casos. Aí eu perguntava para Deus, mas como? A caneta de Deus deve estar sem tinta, porque eu não vejo nada, eu não vejo uma folha em branco, nada mais que uma folha em branco, nada escrito. E 17 anos depois, em 2010, é recente, em 2010, já condenado na primeira instância, com o risco de ser preso de verdade, eu fui acompanhar, junto com a minha esposa, que sempre esteve do meu lado, ao julgamento, na segunda instância, onde haviam 3 desembargadores togados, no patamar mais alto. Eles estavam no patamar mais alto, mas o meu advogado está no patamar mais alto ainda. E lá naquele instante, um a um daqueles desembargadores que poderiam definir a história da minha vida, de derrota ou de vitória, um a um deles estariam ali com a decisão nas mãos. E antes de sair de casa, minha esposa olhou para mim e falou assim, olha, eu conheço uma passagem que diz que um gigante desafiou um homem de Deus, mas esse gigante, foi colocado por terra. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. E lá naquele julgamento, um a um dos desembargadores reverteram uma ação que era impossível aos olhos do homem, e me deram completa vitória sobre aquelas acusações, revertendo o que era o impossível, do maior escritório da advocacia da América do Sul, dos maiores bancos, um banco internacional. Eles simplesmente foram humilhados e eu fui exaltado, porque assim o Senhor fez, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque assim o Senhor determinou, porque nenhuma acusação prevaleceria sobre a minha vida. Aí eu fui entender por que daquela folha em branco que eu via, porque não haveria acusação nenhuma sobre o meu nome. Deus apagaria e deixaria em branco. Por isso eu louvo o nome de Deus, e por isso minha esposa comentou que nós fizemos uma orquestra ao Senhor, porque eu falei para o Senhor, Senhor, o meu sonho é de fazer uma orquestra da gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem me proporcionado, pelo deserto ao qual Tu me colocaste, porque foi nesse deserto que Tu me levantou, foi nesse deserto que eu fui lapidado, foi nesse deserto que eu chorei e muitas lágrimas desceram, foi nesse deserto que Tu me escolheu, foi nesse deserto que Tu colocaste dom sobre na minha vida, e eu te louvo por isso. Então nós fizemos em 2015 para 2016 uma orquestra para Jesus, uma sinfonia para Jesus, de agradecimento a Deus pelos milagres da minha vida, porque eu sou um homem que está aqui hoje, eu sou empresário, sou dono de empresa, minha vida foi totalmente revertida, tudo aquilo que Satanás tomou, Deus me devolveu 10 vezes mais, para a honra e glória do Senhor, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, seja qual for a luta que você esteja passando, seja qual for a dificuldade, quem assina a sua sentença é Deus. Ele assina a sua sentença, porque Ele é que nos dá a vitória, em nome de Jesus. Glória seja dada a Ti. Espero que essa ministração tenha falado com vocês. E você, já falou de Deus hoje? Um grande beijo e até o próximo vídeo.